Tá. Som. Agora Tudo eu certo? só preciso alinhar meu chakra, que daí eu vou fazer. Tá bom. Olá, pessoas! Tudo bem? Então a gente está aqui hoje gravando mais um episódio do podcast do Lab 365, seguindo essa nossa série aí sobre falar de soft skills e de outros assuntos, né, relacionados à nossa área de tecnologia. E hoje eu estou muito, mas muito feliz, porque a gente tem não só um, mas dois convidados aqui para a gente falar sobre estudos, como estudar, como aprender. Então, tu que está iniciando no mundo da programação, que está aprendendo aqui com os cursos do Lab 365, é muito importante que tu guarde esse episódio, veja ele outras vezes para você entender como é que você pode melhorar os seus estudos e tudo mais. E antes de a gente começar, aquele pedido clássico, né, de você ir lá no botãozinho de curtir, de comentar, comenta, curte, compartilha, manda o link desse episódio para os teus amigos. Se tu tiver no Spotify, a mesma coisa. Vamos fazer aí que esse episódio chegue a cada vez mais pessoas e mais pessoas sejam impactadas de forma positiva por esse material que a gente está trazendo. Bacana? Então, pessoal, começo, eu acho que quem está aqui mais à minha frente com o senhor Michel, que está compondo a nossa banca aqui. Michel, tudo bem? Tudo bem, César? Prazer estar aí, poder falar um pouquinho mais sobre ensino e aprendizagem no contexto aí do mundo da programação. Vai ser muito divertida aí essa fala. Que massa! E também, agora passando por mais um pouquinho ao lado, nós temos a Cecília, que também está compondo aqui na nossa banca aí como uma das pessoas sendo entrevistadas. Tudo bem, Cecília? Tudo ótimo, César. Eu agradeço o convite. Acho uma grande oportunidade estar aqui com vocês, falando de educação e principalmente com foco no Lab 365, que eu tenho um carinho especial. Olha só. A gente depois conversa até um pouquinho mais. A gente pode até falar como a gente organiza algumas coisas do Lab 365, que vocês aí fazem parte. Eu acho, gente, que antes de qualquer coisa, a gente poderia passar um pouquinho pro pessoal que está em casa nos ouvindo, né? Tem gente que pode estar no trânsito, tem gente que pode estar nos vendo ao vivo, por imagem. Um pouquinho quem é o Michel e quem é a Cecília. Então, Michel, quem tu o que tu se formou, de onde é que tu veio, para o pessoal poder entender um pouquinho. Eu sou natural de Itapiranga, no extremo oeste do estado, né? Vim para Florianópolis com o objetivo de estudar, né? Hoje moro aqui na cidade e eu sou formado, então, em letras, né? Licenciatura de língua inglesa, então, pela Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, o caminho, né? A jornada me trouxe aí a atuar dentro do Senai, né? Atuar no Lab 365 hoje, na parte da orientação pedagógica aí dos cursos da modalidade. Que bacana. E Cecília, quem é a Cecília? Então, eu venho da área da oceanologia e tecnologia ambiental. Depois eu pivotei para educação, graduei em pedagogia e fiz pós em gestão de projetos. Já trabalhei no Lab 365, né, no início, então, e daí trabalho com acompanhamento e capacitação docente e produção de conteúdo. Que legal! E o pessoal que deve estar em casa, deve estar se perguntando, poxa, César, eu sei que a gente está falando aqui sobre soft skills, sobre outros temas, mas vamos começar a fazer o pessoal entender o porquê que hoje nós temos aí uma pessoa, um professor e pedagogo e uma professora e pedagoga aqui com a gente hoje, né? Porque o nosso intuito com este episódio é fazer com que as pessoas entendam melhor como elas podem melhorar a forma de estudo para fazer, né, gente, o estudo ser mais vantajoso, render mais e aí aprender mais. Certo? Certo. Então, posso começar? Claro. Por favor. Então, no Devin, né, no Lab 365, a gente traz profissionais especialistas em cada área, em cada assunto, para os nossos alunos, né? E aí, eu e o Michel, a gente trabalha, então, junto com esses professores, junto com o César, com toda a equipe, bem legal, de uma forma, assim, multidisciplinar, porque qual que é a nossa área de especialidade, então? A gente trabalha os mecanismos de aquisição do conhecimento, os processos de ensino-aprendizagem. Então, a gente pensa, assim, estratégias didáticas e de engajamento para melhorar, para poder otimizar essa aprendizagem por parte dos estudantes, né? E essa transmissão de conteúdo por parte dos instrutores. Um outro ponto que é muito importante de a gente ter em mente sempre também na nossa atuação, né, no
na Cecília aí que começou esse trabalho, né, e agora eu tô dando continuidade, é justamente procurar conscientizar esses profissionais, né, que vêm de uma área bastante técnica, né, de uma atuação no mercado de trabalho, no dia a dia, que é também o foco dos nossos cursos, né, capacitar os alunos, os estudantes para o mercado de trabalho em si, e trazer para esses profissionais, para os docentes que estão ali na ponta, entregando o curso, essa sensibilização, né, de estilos de aprendizagem que os estudantes podem ter e como eles vão poder atender essas necessidades específicas, né? Então, esse é um aspecto que faz, né, particularmente, acredito que a Cecília também nos deixa bastante orgulhosos, né, da nossa atuação, porque poder desenvolver nesses docentes essas capacidades também é muito, muito especial. Tu falou até, quando vocês, só para o pessoal se situar, né, aqui no Lab 365 a gente traz pessoas, né, do mundo que trabalham em grandes empresas de tecnologia para que eles consigam passar esse conhecimento para os alunos. Foi bem o que o Michel falou. Mas aí um dos pontos que me chamou bastante atenção na tua fala é a questão do diversas formas de aprendizagens. As pessoas têm formas diferentes de aprender, de aprender e raciocinar e entender o conteúdo? Nesse momento o editor vai botar o símbolo da Nazaré pensando. Boa. Então, da mesma forma que existem esses métodos de ensino, né, diferentes métodos que vão utilizar de caminhos, né, e etapas diferentes no processo para levar o conhecimento até o aprendiz, existe também da parte dos aprendizes, dos estudantes, diferentes estilos de como eles vão receber, de como eles vão absorver o conhecimento, né? Então, tudo isso se dá em virtude das habilidades de cada um desses indivíduos, né? Então, imagina a complexidade do processo, né, de ensino, quando você tem, tudo bem, você tem ali, de repente, um docente conduzindo a atividade com a turma, mas você pode ter uma turma que ela possui, talvez, 5, 6, mais estilos aí acontecendo ao mesmo tempo uma de aprendizagem. Bem heterogênea, né? Exatamente. E quando a gente fala em turma heterogênea, muitas vezes a gente faz a associação ao nível de conhecimento de cada aluno, né? O que talvez pode ser uma inferência um pouco não precisa, eu diria, porque essa heterogeneidade que você traz, César, ela também tem muito a ver com o estilo de cada um desses estudantes, né? Então, se a gente avaliar por um aspecto, por uma ótica única, uma turma, eu vou ter a heterogeneidade de nível. Por isso que a gente bate muito na tecla também com os docentes de diferentes estratégias de avaliação, né, desse desenvolvimento dos estudantes, que vão compreender o estilo de cada um desses indivíduos, desses personagens no processo de ensino, né? E aí a gente vai entrando um pouco no nível de complexidade que envolve a orientação dos docentes, né, e capacitação. E tudo mais. Eu vou complementar o que o Michel falou. É muito interessante, então, você pensando em soft skills, você desenvolver um autoconhecimento. Porque já que a gente tem várias formas de aprender, você se questionar como que eu aprendo melhor. Era essa até uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Quem tá em casa agora e pensou, opa, bacana, vou começar uma coisa nova, vou começar a aprender programação, vou começar a aprender qualquer outra coisa. Como é que eu posso ir estudar? Eu vou simplesmente pegar um papel e uma caneta e começar? Ou eu primeiro precisaria entender como eu funciono, como eu aprendo melhor? É isso? Isso é bem legal, que é realmente o que eu estava falando dessa diversidade que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, para a gente se apropriar disso enquanto estudante, né, da nossa trajetória, então, assim, eu me conhecer. É muito legal, vocês podem pesquisar sobre as inteligências múltiplas. Então, a gente não tem só um tipo de inteligência hoje, né? São várias, desde inteligência... Tem uma inteligência para o raciocínio lógico, tem uma inteligência para relacional, uma inteligência emocional, tem a inteligência musical. E aí tem, por exemplo, uma inteligência linguística, que as pessoas... Tem pessoas que aprendem melhor lendo. Se você é aquele tipo de pessoa que lê um texto, entende muito bem, gosta de ler, gosta de estudar sozinho, ou tem pessoas que precisam compartilhar o que aprenderam, né? Estarem conversando. Quando a gente conversa, a gente assimila melhor, né? O conhecimento que a gente recebeu. Tem pessoas que aprendem melhor escutando.
tem inteligências mais visuais, né? Eu preciso ver. E aí, claro, tem aprender fazendo, né? Que a gente também acha que quando você envolve a corporeidade, né? Quando você envolve teu corpo todo nesse ato de aprender, quando você faz, você retém melhor o conhecimento. Então, a gente se perceber nesse processo, como que eu aprendo melhor, como que funciona melhor para mim. E, claro, é sempre possível desenvolver os outros tipos de inteligência, na verdade é o ideal, né? Se eu aprendo melhor, né, lendo e escutando, de repente experimentar fazendo, né? E porque todos esses tipos de inteligência podem ser desenvolvidos independente da idade, do gênero, para qualquer pessoa em qualquer época da vida. Então, se a gente fosse fazer um passo a passo, né? A pessoa pegar e tentar primeiro procurar esses níveis, esses tipos de inteligência e tentar entender como que ela poderia estudar cada um deles ou fazer alguns testes e tentar focar nesse material? Se a pessoa gostar, tem uns testes bem legais na internet. Dá para fazer isso, o teste de inteligências múltiplas, para se conhecer. Mas não é um caminho único, né? Outra possibilidade que eu acho muito legal é você estudar a neurociência voltada para a educação. Porque daí, além de você, né, entender o teu funcionamento, você vai entender que tem horas do dia que o teu cérebro está mais disposto, né? Você vê teus níveis de energia, níveis de concentração. E isso muda de pessoa para pessoa? Além de mudar de pessoa para pessoa, a gente tem mas a gente tem alguns ritmos que são humanos, né? Então, por exemplo, quantidade de horas de sono é muito importante para você conseguir assimilar melhor a informação, você tem que estar descansado. Tem que estar com uma boa alimentação. Se você está estressado, ansioso, vai ser mais difícil de você absorver conceitos novos, né? São tudo conexões neurais, né? Sinapses. Então, se você tem uma boa alimentação, toma bastante água, pratica atividade física com regularidade, se você, né, tem uma situação... digamos, bons relacionamentos, tudo isso impacta no teu processo de aprendizagem. Eu só reforço, na verdade, o ponto da Cecília, porque a importância de você desenvolver uma rotina, né? De você... isso é verdade. Para todas as atividades, né? Atletas, né? Que têm alta performance, né? Eles vão entender desde cedo, na preparação deles, o quão importante é eles poder desenvolverem essa rotina. Seja ela uma rotina de treinos e também uma coisa que é importante frisar, que muitas vezes se foca muito no desempenho, no foco ali do processo, mas também abraçar, né, englobar nessa rotina que você está desenvolvendo ou planejando, de certa forma, os teus tempos de lazer também, né, os tempos em que você vai, de repente, desopilar a cabeça, vai desconectar daquilo que você está efetivamente estudando ou treinando por si só, né. Então, acho que esse movimento na questão do planejamento, na organização das suas atividades também é fundamental. Sabe, Michel, que tu falou um negócio que me lembrou aqui. Às vezes eu tô tão concentrado, tô aqui estudando ou até mesmo trabalhando, né? E aí tem alguma coisa que eu sei que eu preciso resolver, mas eu não consigo. Eu vou tentando, e aí eu vou tentando várias formas e parece que eu fico preso numa bolha. E aí... acaba assim o final do dia, algo do tipo, eu saio, vou fazer qualquer outra coisa, vou pegar uma água, vou no banheiro. Eu sempre falo, pessoal, que eu às vezes tô lavando uma louça e veio uma ideia, eu acho que é isso. E eu volto pra frente do computador, faço e resolve. Então, por conta disso, tu precisa dar um espaço pro teu pensamento? Sim, com certeza. Você precisa de, dentro da neurociência, né, provavelmente a gente vai ter ali o tempo positivo, né, que é quando você se depara com uma situação de estresse, quando você, de repente, está no teu funcionamento máximo do cérebro, concentrado naquela atividade, mas você dá um passo atrás, né, você dá aquele tempo para que você possa respirar, né, refletir sobre aquilo, colocar aquele problema que você tem dentro de outras perspectivas ou relacionado com outras atividades do teu dia, e aí vão surgindo esses momentos de eureka, né? Esses insights que é possível de se ter quando você não está efetivamente lidando com o problema, né? Você está numa outra atividade, como você mencionou, e acha a solução para aquilo, né? Parece que o meu cérebro parou de pensar, parou de pensar naquilo. E aí funcionou melhor, né? É que eu acho que, assim, não é
sempre consciente, né, o processo. Quando eu tô ali operacionalizando, né, focado, é um momento importante, mas é isso, você chega num nível de saturação. Então, só que às vezes a gente sai e vai fazer outras funções, mas a nossa mente continua trabalhando, né, é como se você tivesse... tipo, acionado um gatilho, você precisa resolver aquilo, mas dá um tempo, né? Às vezes tem bastante pessoas que têm insights, por exemplo, tomando banho. É um momento de criatividade. Por quê? Porque você está relaxado, né? Você está pensando em outras coisas, está tranquilo. E aí vem a resposta. Ou depois de uma noite de sono, né? Você foi dormir, você não sabe a resposta para aquele problema. De repente, no dia seguinte, você fala, opa... Né? Então, assim, é engraçado que a gente acha que se você não está ali atuando de forma efetiva, você não vai conseguir encontrar e não. Às vezes você tem que dar, né, esse tempo de processamento. Deu tempo, né? Tempo a tua cabeça para te reagir, né? Exato. E eu faço uma conexão muito grande com parte de programação. Porque às vezes tem um bug que ele não é tão visual, tipo, o problema tá aqui, né? Tem que repensar todo o fluxo que tu tá fazendo. E às vezes tu tá saturado, né? De tantas vezes que tu tentou, né? Sim, e inclusive sobre isso que a Cecília trouxe, né? De dormir com aquela ideia, né? De você fazer essa transição, esse movimento, né? Existe inclusive uma expressão em inglês que é muito utilizada, né? No contexto da língua inglesa, que é o sleep on it, né? Você tem um problema, você dorme naquele problema, você realmente deixa ele ali... incubado de repente, né? E aí ele vai, de certa forma, claro, ele não vai ser solucionado, talvez, mas você vai ter esse tempo, né? Ter esse tempo de processamento daquela informação para no outro dia tomar talvez uma decisão, né? Ou achar os meios que você vai ter para solucionar aquilo. Né? Bacana. Mas aí eu tenho uma pergunta que pode ser até um pouco polêmica, digamos assim. E quem tem pouco tempo, né? A pessoa que ela precisa de manhã cedo ir trabalhar, e aí de tarde, sei lá, faz uma faculdade, de noite um outro curso, tem filho para criar, né? E quem tem pouco tempo, porque vocês falando, né, que a gente tem que dar tempo a algumas coisas, né, e ter essa organização. Como é que essa pessoa poderia fazer no dia a dia dela? Então, eu já acho maravilhosa a possibilidade da educação à distância por causa disso, porque possibilitou muitas pessoas que têm uma rotina muito corrida, ou, né, pais, mães de famílias que não conseguiriam dispor. Imagina o tempo de deslocamento para um local para você ir e voltar. E então, a educação à distância já economizou bastante esse tempo. Aí a gente tem também outra forma, pesquisar ferramentas de gestão do tempo, porque é a parte da organização. Então, às vezes você já tem várias demandas no seu dia a dia, então você vai ter que separar horários e aí encontrar estratégias. Por exemplo, a minha segunda graduação, então foi à distância, e eu já tinha filhos. Então, o que eu fazia? Como que você dá conta, né, de fazer uma faculdade com crianças, com trabalho fora? Então, o que eu fazia? Eu acordava nesses dias, eu ia dormir cedo junto com os meus filhos, né, depois do trabalho, e acordava às 5 horas da manhã. Das 5 às 7, porque criança acorda cedo também, né? Das 5 às 7 era o meu momento que meu cérebro estava descansado e que eu conseguia focar. Às 7, daí já tinha que tocar a rotina do dia. Então, tem que ver, porque às vezes se você deixa os estudos pro final do dia, né, para estudar, pode ser mais desafiador, né? Então, mas às vezes tu tá mais cansado da carga que tu teve no dia, né? Isso. Então, assim, organizar a rotina de estudos, né, e tentar daí ver o que é essencial no teu dia, determinar alguns dias que você pode ter algumas atividades a mais, outras que você foca nos estudos, né? As aulas no lab, normalmente, né, os momentos síncronos acontecem à noite, né? Então, assim, já você se dispor a estar presente, né? Por mais que você não esteja no teu 100%, já vai ser algo que já vai ser uma vitória, né? Você tá ali todos os dias, você vai estar absorvendo alguma coisa, né? E aí, poder, finais de semana, daí, né? Ter um tempinho no final de semana, eu acho importante. Sabe que, às vezes, a pessoa fala, mas o final de semana e tal, porque tem que ver no dia de semana e tudo mais.
E a gente tem que também separar um pouco que o estudo e esse sprint que tu tá dando, ele é momentâneo, né? As pessoas, elas precisam passar por esse momento. A gente sabe que tem gente que tem filho, que tem gente que tem outro trabalho e tudo mais. Mas se tu tem aquele sonho que tu realmente quer se tornar um desenvolvedor ou qualquer outra coisa que tu esteja estudando, tu vai ter que desprender, né? Tu vai ter que fazer, como é que se diz, algumas escolhas de talvez um final de semana que eu gostaria de ser com meus amigos, eu não vou poder sair, porque eu vou ter um trabalho para fazer. Porque se tu fizer isso e tu conseguir evoluir, colocar as técnicas certas de entender como é que é a tua forma de aprender, como vocês falaram, né? E ter uma gestão desse tempo, tu vai conseguir aprender, tu vai conseguir subir na vida, um cargo melhor e tudo mais, e isso tudo vai ser uma bola de neve positiva, né? Que tu vai conseguir evoluir. Então, tu conseguir organizar esse teu tempo e saber que às vezes aquela curso, aquela coisa que tu tá fazendo que tá um pouquinho maçante ou que tá muito apertado, é momentâneo. É um intensivo, né? Uma maratona, mas vai ter o final, né? Eu vejo isso também. Às vezes você não consegue, assim, por muitos anos. Então, os anos que eu cursei a faculdade trabalhando e com crianças, né? Foi uma maratona. Aí depois, dá um tempo. Aí logo continua, né? Dá um ano ali, dá uma descansada, fica descansada, só o trabalho e filhos, né? E daí logo, porque a aprendizagem tem que ser contínua, né? Tá sempre evoluindo. Então, aí depois, assume de novo um grande compromisso, dá mais esse salto, né? E não parar de estudar, né? Essa questão que a Cecília traz da constância é fundamental, né? E uma coisa que me vem também muito frequente quando eu me vejo no processo, né, de aprendizagem, acho que a Cecília também vai concordar que a experiência do docente, ela é sempre mais aprimorada, né? A experiência de quem ensina quando você se coloca numa posição de aprendizagem, né? Porque você está ciente das dificuldades, como você trouxe, César, da questão da falta do tempo, né? De organização. E, acima de tudo, eu acho que para mim, é se permitir experimentar, né? Experimentar diferentes ferramentas que vão poder te ajudar e perceber qual delas pode ser a melhor, né? E aí a gente pode falar para quem vai entrar aí na TI, né? De um Trello, de um Pomodoro, né? Desse tipo de ferramenta que pode servir. E aí pesquisar também o que mais existe, né? Porque não é uma ciência exata. Só vou fazer um parênteses aqui, né? Pode falar. O Trello, gente, que ele falou, é uma ferramenta que ajuda a gente a se organizar. Então, vale a dica aí, procurar o próprio site do Trello, tem muita documentação de como ele funciona, vídeos na internet de como você se organizar no Trello, fica essa dica aí. E o Pomodoro é uma técnica de organização do tempo também, que eu falo, às vezes... pensei que era um molho de tomate. Mas o nome é o mesmo, né? Mas aí é isso, às vezes, poxa, eu não dou conta de estudar 2 horas hoje, mas 20 minutinhos, já, né, efetivo, concentrado, focado, já vai valer muito, né? Então, um pouco é melhor que nada. Com certeza. Não, excelente. E essa questão, né, do se permitir experimentar também vai de encontro com os estilos de aprendizagem, né? Porque a própria organização, ela também vai levando você a entender, né? Se eu atuo melhor ali desprendendo mais tempo para uma atividade, né? Se eu consigo ter um tempo de concentração maior, ou se eu talvez preciso com pílulas menores de 20 minutos ao dia, né? De acordo com a minha agenda, minha rotina. E uma coisa também que tem me ajudado bastante, pessoalmente, é a questão de uma lista, como se fosse um quadrante de prioridades, né? Que você vai ali elencando de acordo com a tua rotina, né? Então, para os próximos dias, para a próxima semana, né? Talvez ali na sexta-feira, você dedicar um tempinho no final da tua semana para olhar já para a tua próxima semana e de que forma tu vai organizar o teu tempo. Porque pode ser que vai entrar alguma atividade esporádica, pontual ali no meio que você não estava prevendo. Então, isso já vai mexer um pouquinho na maneira como tu organiza os teus estudos, a tua vida pessoal, né? E isso faz muita importância dentro desse cenário. E isso até eu vivencio na prática. Semanas em que na segunda-feira eu separo pelo menos 1 hora para tentar imaginar o que eu vou ter durante... Tem tarefas que eu sei que eu vou fazer durante toda a semana, né? Tem coisas que eu sei que eu já vou estudar. Então, quando eu separo, organizo e marco direitinho, aqueles incêndios que vão acontecendo durante a semana que tu não previa, fica muito mais fácil de tu manejar e conseguir atender, né? E às vezes já aconteceu de eu não me planejar na semana e aí foi
um estresse, né? Chega na sexta-feira esgotado. O planejamento, nossa, é muito efetivo para gerir melhor o tempo. E a outra coisa é a gente prestar atenção em tipo, o que pode estar roubando o nosso tempo, né? Porque o que eu vejo, assim, muito, as redes sociais fazem isso muito hoje em dia. Qualquer minutinho que a gente tem, às vezes, livre, a gente já vai para uma rede social. O que acontece é que, daí a gente pode pensar, não, mas isso aí é uma distração, um lazer. Pelo contrário, na verdade, já é comprovado que causa muito estresse e ansiedade a gente tá na rede. Primeiro, aquelas histórias do FOMO, né? Fear of Missing Out. Que a gente já vê que, o que os outros estão fazendo, tá sempre todo mundo feliz, todo mundo sempre fazendo algo melhor que você tá perdendo. E a outra é, assim, muitos assuntos polêmicos, e aí você acaba achando que aquele minutinho que você vai se distrair da tua vida vai te relaxar. Deixa mais tenso. E te deixa mais tenso. Então, o melhor é, às vezes, até tirar o aplicativo do celular, não deixar tão fácil, tão acessível, entendeu? Porque daí é um tempo que você vai ter no final do dia e na semana. Se você monitorar, a gente acaba que às vezes passa muitas horas por semana nas redes sociais. Às vezes eu entro, vai ser só um minutinho. Quando eu vejo, eu tô vendo gente fazendo carinho em cachorro e já tô lá na frente. Às vezes acabo comprando alguma coisa que eu nem queria, né? Que a gente vai... E tu sabe que teve uma das redes sociais que eu tinha, que ela é azul, que eu deletei, tá? Porque pra conseguir me concentrar, porque eram muitas redes sociais e eu sempre tinha aquele escape. Então, quando eu fui focar na minha carreira, né? Não tô dizendo que é pra você em casa deletar as redes sociais, né? Mas é pra você, talvez, tentar gerir um pouquinho mais qual que tu vai utilizar, né? Um certo equilíbrio, né? E acho que o ponto que a Cecília trouxe, né? A questão de você tá ali, até, Cecília, dá para culpabilizar, né, a TI, porque, de certa forma, a gente recebe os algoritmos, né, e aí vão sendo configurados para que a informação seja sempre aderente a nós, né, então o perfil da pessoa é sempre bombardeado, né, com as informações que lhe talvez interessariam, e aí não existe, talvez, um filtro, né, não existe essa seleção da informação, e aí tudo que você... quer, né, aliado àquilo que talvez você não esperaria e não gostaria de ter, que acaba sendo informação talvez não útil pra gente, né, que não é utilizada de fato, né. E se colocar como centro do nosso aprendizado ajuda a gente a aprender melhor? Com certeza. Um dos aspectos que a gente busca mais trabalhar dentro do Senai, né, desde da orientação e capacitação ali com os tutores, né, até mesmo a sensibilização dos estudantes, é o fato de que eles possam, cada dia que passa, né, a cada aula, poderem estar mais autônomos e mais independentes dentro do processo, né, tanto que uma das premissas, né, do ensino à distância é essa também, né. Claro que existe a necessidade e a importância do acompanhamento, né? O estudante precisa ter esse acompanhamento contínuo para que ele chegue lá no resultado dele. Mas, da mesma forma, é interessante que a gente vá instigando nesses aprendizes, nos alunos, a capacidade de gerir o seu tempo, né? De organizar a sua própria agenda. Porque, como eu trouxe antes, a gente poderia trazer aqui uma fórmula, trazer um calendário de programação de estudos que pode servir. Pode servir para uma parcela, para alguns alunos especificamente, né? Mas assim, se você, César, consegue se colocar dentro, no centro, como você trouxe, né? Da atuação, da aprendizagem, é excelente, porque aí você vai entender o que é melhor para ti e vai trabalhar de acordo, né? Eu vou responder de uma perspectiva diferente, tá? Claro. Assim como a tecnologia, a área da educação, né, a mente humana, a gente sabe muito pouco. E a gente, então, está constantemente atualizando as informações e os conhecimentos. Então, assim, até pouco tempo antes, né? E nas pedagogias tradicionais, a centralidade estava no professor desse processo, né? Porque até mesmo antes desse advento da internet, era muitas vezes a única fonte de conhecimento que a gente tinha era o professor, Ele né? é como o dono da verdade, dono do Isso, conteúdo. detentor do conhecimento. Aí, após, teve todo esse movimento de centralidade no aluno. Eu nem gosto da palavra aluno, né? Porque aluno vem de sem luz, né? O ser sem luz. Eu gosto mais aprendiz ou estudante. Mas, enfim,
Tava a centralidade, então, no estudante. O que ele precisa, como ele aprende. Mas hoje em dia, a gente atualizando os nossos conceitos, né? A gente vê que a centralidade, na verdade, está nessa relação. A gente aprende na relação. Nós somos seres sociais, a gente aprende um com os outros. Nada desse conhecimento que a gente tem acesso foi produzido por um único indivíduo, né? Foi produzido por a gente enquanto sociedade. Então, a gente aprende na troca. Então, hoje em dia, a gente acredita na centralidade do processo educativo na relação. Então, até às vezes, poxa, tô com dificuldade de me dedicar, pô, chama alguém, né? Vamos conversar. Por isso que é bem importante, inclusive, a gente se fazer presente nos momentos síncronos, porque daí tá ali os nossos colegas e os nossos instrutores estão ali justamente para essa integração, né? Para a gente poder trocar e aprender junto. E daí, complementando o que o Michel falou, por isso que o docente ali na hora, o ato de ensinar é o que mais faz a gente aprender. Então, eles estão aprendendo junto, quando surgem as dúvidas, né? As curiosidades, quando eles têm que, né, refletir por abordagens, tópicos que eles não pensaram daquela maneira. Para eles, às vezes, algo que é muito óbvio, né, surge e eles, opa, mas como que eu vou responder isso? Eu não tive essa dificuldade ou eu não tive essa dúvida, né? E aí eles têm que se puxar mais e se desenvolvem enquanto profissionais também. Uma coisa que vem de encontro, né, com isso que a Cecília está trazendo também é um pedido, né, que a gente faz bastante da parte pedagógica. A câmera, é isso? É isso e um pouco mais, né? Eu falo diretamente para você que é aluno do Lab 365 ou que vai vir a ser aí no futuro próximo, né? Procure interagir ao máximo com o teu tutor, o teu professor, né? A pessoa que está ali cuidando do teu caminho, né? Da tua aprendizagem, porque fato que prova o que a Cecília acabou de trazer, que a relação é importante, é fundamental dentro do ensino, né? Que ele só acontece de fato quando a gente está em troca, né, e tá se relacionando uns com os outros, esse nosso bate-papo aqui, né? De certa forma, eu e a Cecília estamos aqui recuperando bastante dos conceitos que a gente já aprendeu, já trabalhou, já vivenciou, e tá só reforçando, consolidando cada vez mais esse conhecimento, né? E também tendo a oportunidade de transmiti-lo, né? Para você, César, para quem tá assistindo a gente em casa, então... É isso, sabe? É essa materialização do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, uma súplica, né, para os estudantes, por favor, interajam ao máximo possível com os seus professores, né? Tanto os docentes vão curtir muito, quanto vocês, como estudantes, vão perceber muito o desenvolvimento de vocês ali. E uma coisa, né, que a gente tem que levar em consideração, quando tu tá lá no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, tu tá meio que obrigado a estar ali, né, que tu tem que passar por aquilo. Mas quando tu tá escolhendo uma faculdade, quando tu tá escolhendo um curso técnico, uma qualificação profissional, qualquer coisa, é uma escolha sua. Então você já tá, né, colocando o seu tempo porque é aquilo que você quer aprender, é aquilo que você quer estudar. Então aproveite ao máximo, os professores estão ali, e não só das formações do Lab, né? Mas de todas as formações, do cenário, de qualquer lugar. Se você está se colocando à disposição, você quer aprender, o professor está ali para você. Ele vai ficar ali durante aquele horário para tirar as suas dúvidas, para que você aprenda. Então, isso que o Michel falou, interage. Ah, César, mas às vezes eu tenho aula de noite e estou cansado. Deixa a câmera ligada, né? Porque isso vai fazer com que tu interaja com os teus colegas, com que o professor te veja, e tu vai ter essa interação e não vai deixar, né, o desânimo ou o cansaço te atingir, né? E o cérebro consome muita energia e realmente requer bastante esforço a gente aprender algo novo, independente da idade. Então, isso que você falou, como, assim, o cérebro consome muita energia, então a tendência é ele querer economizar, tornar o processo eficiente. Quando a gente deixa a câmera fechada, é muito fácil para o nosso cérebro desconectar, entendeu? Então, assim, quando você sabe que você está ali interagindo e sendo observado, você já vai ficar mais atento, vai auxiliar a você manter a atenção. E aí, quando a gente troca, faz perguntas, questiona, interage, é isso, vai se manter mais acordado, o momento vai se tornar mais dinâmico, vai passar mais rápido e vai otimizar a aprendizagem, com certeza. A gente tem que tentar meio que dar um olé no nosso cérebro, entendeu? Então, ele tá tentando economizar energia, vai tentar não prestar atenção, vai entrar na zona de conforto, e essa é uma forma da gente, daí, conscientemente,
né, que se manter atento, se manter aprendendo, manter nesse nível de esforço. E daí, claro, né, sempre uma balinha é bom, né? Uma aguinha. Uma aguinha, não, a balinha não é sempre bom, mas algo, né, de substância, nutrir, porque o cérebro é isso, requer bastante energia para estar funcionando. Você transforma o processo de aprendizagem, você tira ele do inconsciente, né, daquela forma passiva de só receber, né, e aí ligando a câmera, né, te colocando naquela posição ativa, na posição de expectativa, né, eu gosto muito da relação com os esportes, né, porque o esporte ele também traz uma relação do social. Você é boleiro? Né, Não, eu pratico esportes, né? Futebol, enfim, exercícios físicos e tal. E eu costumo fazer bastante essas relações também, porque, de certa forma, você te coloca em concentração ali, né? Em um estado ativo, preparado para algum movimento que possa acontecer, né? Naquele espaço, naquele ambiente. E o ensino é a mesma coisa, né? Se você, de repente, fica mais passivo, mais desconectado com aquilo que está sendo feito ali, né? Principalmente no ensino remoto, com certeza é muito mais fácil de você desviar o teu foco, né? Aí tem aquela aba que está chamando atenção ali no navegador e você acaba sendo realmente disputado, a tua atenção é disputada por esses outros E às vezes meios. nem só nisso, né? Às vezes a pessoa vai em casa, vou fazer um curso EAD, daí se senta num sofá super confortável, bota os pés pra cima e o notebook no colo. Não vai funcionar tão bem quanto você pegar, separar um espacinho com uma mesa, uma aguinha perto de ti, né? E tu separar aquele tempo pra focar, né? Pra ficar ali na aula, né? Não. Sim. O jeito que você se posiciona, o local, é engraçado isso, a neurociência fala também disso, que já você treina o teu cérebro. Se você tem o mesmo local de estudo, se você tem uma rotina, se você tem uma organização prévia que você faz, tipo um ritual, o teu cérebro já tá se preparando e sabe que aquela hora vai ser uma hora de foco, de concentração, de atenção. Então, e daí, fora isso, tem a questão da postura, né? Porque... Eu vou arrumar minha postura. Porque você ficar deitado num sofá, com um laptop, com o pescoço torto, daí daqui a pouco o corpo não dá mais conta, né, de estar. E daí, se você tá com dor, se você tá tenso, fica mais difícil de você aprender. Michel, tu lembra lá no início que tu falou uma palavra em inglês? Qual que era? Sleep on it. Sleep on it. Isso. E tu falou alguma coisa em inglês que era? E agora? O que eu falei? Missing out, alguma coisa? Fear of missing out, Isso. FOMO, né? Fear of missing out. Isso. Falei bem em inglês? Fala. Então, agora eu queria entrar em outro tema, que é a importância do inglês. Gente, para quem está aprendendo principalmente a tecnologia, né? Que precisa muitas documentações que estão em inglês, as linguagens de programação são em inglês. É um bicho de 7 cabeças a gente aprender, a gente tem que virar um expert em inglês, falar mais do que a realeza britânica, né? Ou a gente pode ir aprendendo aos poucos. Porque eu sei que a Cecília tem um background bem legal, bem legal em inglês, já morou fora do país, Eu morei nos Estados Unidos 8 anos. Olha só, e o Michel... Sou formado daí, e né, é professor na área. de inglês também. Sou professor. E aí, gente, dicas para quem está iniciando e que precisa aprender esse inglês para dominar as tecnologias. Pensando, né, na questão da língua, a língua por si só ela já é uma tecnologia, né? Ela já é algo que te habilita a um outro contexto, a dominar uma outra relação, de repente, né? E se locomover, de certa forma, né? No mundo, enfim. E existe, sim, né? Essa ideia do... eu preciso, talvez, me comunicar como um nativo para dominar o inglês. Porém, isso já, na minha percepção, é uma crença, né? Uma crença que talvez limita um pouco as pessoas a buscarem um pouco mais, a se interessarem um pouco mais pelo inglês. Porque aí você acaba gerando uma expectativa muito alta, né? Que nem o César comentou agora há pouco, a questão, né, se eu estou me comunicando como a realeza, né, tudo bem, é uma brincadeira da parte do César, né, mas isso acaba refletindo um pouco e mostrando como é, às vezes, a percepção do aprender uma segunda língua em específico, o inglês, né, porque
ok, a língua mais falada do mundo, né, considerada a língua franca, porém é importante levar para quem está buscando aprender um pouco mais dessa língua, buscando saber um pouco mais para se inserir no mercado de TI especificamente, que não necessariamente você precisa ter uma pronúncia perfeita, você precisa saber exatamente tudo que está sendo dito numa frase de algum filme, de alguma série, para que você seja proficiente na língua, né? Então, a proficiência, ela pode vir de outras formas, e eu acho que é aos poucos, né? O movimento de aprendizado do inglês, ele acontece de forma gradativa, como tudo na vida, tudo que você está aprendendo é aos poucos, né? Então, sem dúvidas, para o mercado de TI, para programação, a gente percebe, né, que a questão da sintaxe, a documentação ali das linguagens de programação, elas já são todas voltadas para isso, né? Para essa língua que é internacionalmente falada. Então, facilita muito, né? Quem já tem uma noção, quem procura saber um pouco mais da língua vai ter mais facilidade normal, né? Normalmente aí nisso. Vou complementar, então. Com certeza. Eu acho isso que o César falou e o Michel, independente da área de conhecimento, tem mais estímulos à pesquisa e tem mais publicações, então, em inglês. É muito importante saber inglês. Agora, quando você está estudando programação em si, você já vai estar em contato com o vocabulário específico da área. O que eu sugiro é curiosidade, né? Você entrou em contato com uma palavra que não conhece, pesquisa o que é, né? Outra coisa, eu acho aquela história do autoconhecimento, porque, assim, a gente está vivendo nessa cultura globalizada. Então, assim, muito do nosso dia a dia, né? Várias palavras e vários aspectos da cultura já fazem parte da nossa rotina. Então, assim, de repente... Como, por exemplo, vou fazer aqui um story. Um story. Por exemplo, música... Eu não conheço ninguém que não ouça uma música em inglês. E, por exemplo, o próprio Spotify, você pode colocar letra ali. Então, o que eu sugiro? De repente, comece a ver, busque coisas que você gosta, já músicas que você gosta em inglês, veja a letra junto, daí você já vê aonde, né? Porque a pronúncia é diferente. Então, como escreve, você já está ali escutando como fala, né? E aí, então, assim, ver a música com a letra, partir de assuntos do teu interesse. Uma coisa que eu faço, você quer desafiar um pouquinho mais, por exemplo, não assistam filmes dublados, pelo amor de Deus, tá? Então, se ainda assiste filme dublado, não assiste mais filme dublado, e né? se tiver algum dublador nos ouvindo agora? Não, se é só pro trabalho, pode, tá, né? Beleza. E aí, num segundo momento, o segundo passo é coloca a legenda em inglês. E começa a fazer a associação. O legendado com a legenda em português. E depois em inglês. Tipo, daí de repente busca filmes assim que sejam assim. Claro, você não vai buscar um filme de época, que daí é um inglês todo rebuscado, né? Busca uma comédia, um seriado, tipo um Friends que tem 20 minutos. E se desafia, põe em inglês. Outra coisa que eu acho bem legal tem um site de tradução que chama Lingui, que é Linguee. O que esse site faz quando você vai traduzir? Eu busco utilizar bastante, porque assim, o Google às vezes dá uma tradução literal que dentro de um contexto pode ser que não faça sentido. O Lingui, ele dá uma tradução em diferentes contextos que aquela palavra é usada, entende? Então é muito legal de você usar essa ferramenta para você, porque às vezes se é uma palavra específica ou uma palavra que às vezes foi incorporada naquele meio, né, que era de outro setor. E aí você vai vendo que ninguém nunca sabe tudo, tá tudo bem, a gente só aprende errando, então assim, arrisca, fala, não tem problema como o Michel falou, não tá com a pronúncia perfeita, o erro faz parte do processo de aprendizado, e pesquisa, curiosidade, mas sim, tem que aprender o inglês, é um diferencial, e aí até mais no mercado que está muito internacionalizado, né, de TI. Então, às vezes, uma oportunidade até de trabalhar para uma empresa de fora, né? Não, e é isso que tu falou do arriscar e não ter medo de errar, também vai em encontro as dicas ali que a gente estava falando no início de como estudar. Eu vejo muita gente que às vezes nos pergunta ali sobre programação. Mas eu não tô conseguindo fazer, não sei fazer. Mas tu fez? Eu não fiz isso.
mas por que tu não fez? Ah, porque vou perder muito tempo, talvez não vai dar certo, acho que não é assim, mas, pô, tu tem que errar. Tu coloca lá, e aí tu vai, né, descobrir uma forma de não fazer aquilo. Então, é uma forma de aprendizagem, né? Então, se permita errar, né? Teve um tutor uma vez que me contou, eu não vou contar o nome dele aqui, mas ele me contou que às vezes ele ficava com tanto medo de errar quando ele estava aprendendo programação e ele ficava tentando fazer o código, né, na cabeça dele, as várias alternativas, entendeu? E não conseguia chegar, né, numa alternativa que fizesse sentido ou que fosse, né, a correta ali, e aí ele não tentava pôr em prática, entende? E daí depois ele deu um salto no aprendizado dele quando ele superou esse receio e começou a tentar, e mesmo que errasse, tentava de novo, deixa o compilador errar. Ele tá ali para te dizer onde está o erro, aprende a utilizar o erro do compilador, né? No caso da aprendizagem de uma linguagem de programação, né? Eu acho que eu sei quem é o tutor. Não sou eu, mas isso já aconteceu comigo, né? Gente, a gente tá aqui então com essas duas pessoas lindas e maravilhosas. Não são mais lindas e maravilhosas do que o like que tu vai dar nesse vídeo, que tá ótimo, né? Do que o botão lá de se inscrever, né? Subscreva-se, que eu adoro falar que é um subscribe com um inscreva-se, Boa. né? E manda aí pra todo mundo, manda pras pessoas que tu vê, que tu gosta, que querem aprender. Vamos espalhar, né, essas dicas para que mais pessoas possam aprender. Esse conteúdo é gratuito, tá na internet para quem quiser ver, gente, né? Para que vocês consigam aí evoluir. Gente, eu gostaria muito, assim, de ficar aqui por mais horas e horas conversando com vocês. Acho que temos muito mais dicas. Acho que a gente até pode marcar um episódio número 2, né? Spin-off, né? Um spin-off, mas a gente... Spin-off, falei certinho. Mas a gente já tá chegando aí ao final do nosso tempo de episódio, né? E eu gostaria de agradecer muito vocês por estarem se disponibilizando a estar aqui hoje. Acho que eu preciso aprender português também. Se disponibilizando a estar aqui hoje. E gostaria de saber se vocês têm aí alguma outra fala final, se querem mandar um abraço para alguém, algo do tipo, fiquem à vontade. Aí o microfone é de vocês. Só agradecer realmente a oportunidade, né, de poder estar realmente com pessoas incríveis discutindo sobre educação, né, sobre esse processo que é importantíssimo e ele vai além do ambiente formal, né, de uma sala de aula. Acho que o ensino, o aprendizado, ele está no dia a dia das nossas relações, né, a gente já frisou bastante sobre isso. E é uma satisfação imensa, então tô à disposição aí para mais episódios, né, caso for assim requisitado. Bacana. E eu vou deixar, então, uma observação, né, aqui. Então, só fazer um fechamento de que... Então, hoje em dia, só fechar com a neurociência, que foi o que a gente falou hoje, o nosso cérebro, ele tá sempre aprendendo. Não tem mais aquela história que a gente aprendia ou que ele estava se desenvolvendo ou produzia neurônios em determinada idade e depois para. Não. Ao longo de toda a nossa vida, a gente está produzindo novos neurônios, estabelecendo novas conexões e tem essa capacidade de aprender. Então, independente da área, independente do teu conhecimento prévio, com dedicação e força de vontade, você pode aprender o que você quiser. Que bacana. Gente, muito, muito obrigado. Pessoal que está em casa, um grande abraço e até a próxima.